Nosso estudo de hoje é a lição 11 do livro Perante Jesus e tem por título Escarnecedores. De todos os elementos que tentam perturbar as obras divinas, os escarnecedores são os mais dignos de piedade fraternal. É que são enfermos pouco suscetíveis de medicação, em vista de serem profundamente ignorantes ou profundamente perversos. O escarnecedor costuma aproximar-se dos trabalhadores fiéis das ideias novas, exigindo-lhes provas concludentes das afirmações espirituais que lhes constituem a base do trabalho no mundo. É interessante, porém, observar que podem tudo sem se disporem a dar coisa alguma. Querem provas da verdade, contudo não abandonam as cavernas mentais em que vivem usualmente, nem mesmo para vê-las. Querem demonstrações espirituais agarradas à maneira de vermes, aos fenômenos materiais. Os infelizes não percebem que se emparedaram no desconhecimento da vida ou no egoísmo que lhes agrava os instintos perversos e tocam a rir nos caminhos do mundo, copiando os histriões da irresponsabilidade e da indiferença. Zombam de todas as reflexões sérias, mofam de todos os ideais do bem e da luz. Movimentam nobres patrimônios intelectuais no esforço de destruir e, por vezes, conseguem cavar fundo o abismo onde se encontram. Os aprendizes sinceros do Evangelho devem, todavia, saber que semelhantes desviados andarão na terra segundo as próprias concupiscências. São folhas conscientes do mal que só a misericórdia divina poderá transformar ao sublime sopro de suas renovações. É preciso não perder tempo com essa classe de perturbadores renitentes nas atividades do bem. São expoentes do escárnio, condenados a receber as consequências dele. Por si mesmos já são bastante desventurados. Se algum dia cruzarem-te o caminho, suporta-os com paciência e entrega-os a Deus. É uma lição bem impactante a lição de hoje, mas que a doutrina espírita ela vai facilitar a gente a compreensão de todo esse processo. Quando os espíritos superiores afirmaram no livro dos Espíritos que todos somos criados por Deus, um dia, de maneira simples e ignorante. O que é que ele está querendo dizer para a gente? Que todos um dia tivemos o ponto zero, sem inteligência alguma e principalmente sem moralidade nenhuma. E a gente começa essas experiências na matéria para ir adquirindo uma e outra. E é claro que se a gente começar a observar a infância do espírito, a gente vai encontrar espíritos ainda muito embrutecidos, muito presos ainda aos primeiros degraus da escala evolutiva, num mundo ainda sem muitas criações no campo da indústria, no campo da evolução, é muito mais a cata de alimento e procurar se defender dos predadores e dos intempéries da natureza. E nesse processo, a gente vai encontrar espíritos que ainda estão muito presos ainda à matéria, muito presos ainda a esse processo de defesa, e são o que eles chamam de escarnecedores, que é um processo normal de evolução. Mas o Emmanuel vem chamar a atenção da gente, porque ele vem falar com relação aos aprendizes do Evangelho, qual vai ser o comportamento desses espíritos com os aprendizes do Evangelho. Vai ser, em primeiro lugar, de exigir provas. E ele fala para a gente assim, poxa, você lembra no Evangelho de Jesus, quando Jesus foi ao deserto e foi tentado por espíritos desse galardão aqui, desse tipo de espírito? Aí depois ele vem falar para a gente, Jesus mostrou para eles que ali não ia conseguir mesmo, que é um espírito já firme, que já atingiu todos os degraus da escala evolutiva. Eles se retiraram e depois, durante todo o Evangelho, a gente vai observar os outros espíritos chegando até Jesus, exigindo provas o tempo todo. E Jesus tem um momento que ele fala de maneira categórica: esse povo vive exigindo provas de mim, quando na verdade a única prova que eu vou dar para eles vai ser a mesma que Jonas, um personagem do Velho Testamento, deu quando havia sido devorado por um peixe e 3 dias depois reapareceu em espírito para todo mundo. Quer dizer, aconteceu exatamente a mesma coisa com Jesus, foi a única prova que ele deu. Ele tinha deixado uma profecia também, né, dizendo que o templo seria reerguido em 3 dias, e as pessoas não entenderam que quando falava do templo ele estava falando do corpo espiritual dele.
achava que fosse o Templo de Jerusalém na época, né? Mas, enfim, esses espíritos são espíritos que muitas das vezes não adianta a gente se preocupar em gastar qualquer esforço, porque eles não vão estar receptivos e, pelo contrário, eles vão escarnecer cada vez mais, zombar cada vez mais, porque eles acreditam que eles estão no caminho certo. E o Emmanuel, ele é bem categórico, e por trás dessa frase não tem de forma alguma qualquer desconsideração, qualquer falta de caridade. Ele fala que para a gente é preciso não perder tempo com essa classe de perturbadores renitentes nas atividades do bem, né? Porque eles são expoentes do escárnio, condenado a receber as consequências dele mesmo. E também ele vem dizer para a gente que tem situação que ele, o parágrafo aqui certo, ele fala assim, a gente tem que entregar mesmo a Deus, não tem jeito. A gente vai encontrar muito comumente esse tipo de situação no trabalho. Por exemplo, me veio na cabeça aqui uma vez em que uma pessoa pediu socorro em atendimento fraterno e nós fomos até uma casa em que tinha um encarnado que estava muito obsediado e com uns problemas graves. E quando nós chegamos lá, nós tivemos 1 hora de conversa com o encarnado e foi 1 hora de conversa tranquila, em que a pessoa desabafou, conversou. Aí depois os filhos vieram até a gente falando, mas há tanto tempo que a gente não sentia essa tranquilidade, não via essa coisa boa nele. Mas não foi porque antes da gente chegar na visita, os espíritos que trabalham com a gente foram na frente e prepararam o ambiente. Aí no dia seguinte, toca o telefone, olha, ontem foi tudo tranquilo, mas hoje entrou em crise de novo. E aí quando entrou em crise, veio na minha cabeça assim, né, quem manda aqui somos nós. Quer dizer, o espírito querendo demonstrar para mim que na verdade ele tinha um império sobre aquela pessoa. Então, quer dizer, se não ficar aquela proteção o tempo todo, né, vai ter uma hora que vai relaxar a barreira e eles vão chegar de novo, porque a gente atrai os espíritos através dos nossos pensamentos, do nosso coração, das nossas atitudes. E demonstrando para a gente, nesse momento não tem como a gente fazer muita coisa se a pessoa não fizer a parte dela. O que a gente estuda no processo de obsessão, né? O principal é a pessoa que está sendo obsediada se evangelizar para diminuir ou acabar totalmente com as brechas que deixam para os espíritos que são obsessores, né? Mas esses espíritos, eles estão por todos os lados, estão encarnados, estão também desencarnados, e são esses escarnecedores que, olha, eles não percebem que se emparedaram de um desconhecimento da vida e se agarram ou no egoísmo, né, que lhe agrava os instintos perversos. O Emmanuel é muito direto aqui na lição de hoje, mostrando para a gente, um dia todos nós passamos por essa etapa também. E como é que as coisas aconteceram? Como não tem como a gente fazer muita coisa, aquele espírito só vai evoluir conforme as experiências que forem dadas por Deus para ele. As experiências na matéria, as próximas encarnações, e aí tem aquele jargão na doutrina espírita, a gente não aprende pelo amor, a gente acaba aprendendo pela dor mesmo, não tem jeito. E essa dor, quem está impondo está sendo um pai de amor, um pai que educa o tempo todo. Quem sente a dor somos nós aqui. Aí eu não queria trabalhar e de repente vem a necessidade de trabalhar. Vai doer no início, depois eu vou aprender o prazer de trabalhar, de sentir útil, mas enquanto eu tomo esse primeiro passo, eu vou considerar dor. Mas depois vou ver, era uma dor que era para o meu bem, que me ajudou, que me impulsionou ao progresso. Então é por isso que o Pai nos submete a esses processos educativos. Mas tem situações que para a gente aqui, encarnado, só vai restar mesmo o recurso da oração. A gente vai se retirar e vai falar assim, eu não tenho condições nenhuma de ajudar esse espírito agora, porque ele não quer ajuda, ele prefere viver dessa maneira. A gente vai encerrar aqui dizendo também que, vou fazer uma comparação com aquela pessoa que está vivendo a provação da dependência química. Enquanto ele estiver achando prazeroso aquilo ali me faz bem, ou então o álcool me faz bem, a droga me faz bem, a gente não vai ter muita influência sobre ele. Agora, quando começar a vir o processo doloroso, ele, por si próprio, vai começar a buscar
a sua cura. E aí o processo realmente vai começar. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre e valeu pela experiência, pela mensagem do Emmanuel na data de hoje.